bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis. Poemas da primeira romancista brasileira, preta, educadora, militante abolicionista e a parte 2 que trazemos deste livro. Isso, a gente já trouxe ela aqui antes e vamos para o retorno de Maria Firmina dos Reis. No final a gente volta a falar sobre várias das coisas que ela fala nos seguintes poemas aí que você vai ouvir. Boa leitura! Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis. Parte 2. Dedicatória. À memória de minha veneranda mãe. Minha mãe, as minhas poesias são tuas. É uma lágrima que verto sobre tuas cinzas. Acolhe-as, abençoa-as para que elas te possam merecer. Debruçada sobre o teu peito embalde, ó minha mãe, no extremo da dor e da aflição procurei inocular o calor do meu sangue nas veias onde o teu gelava-se ao hálito da morte. Verti lágrimas de pungente saudade, de amargura infinda sobre a tua humilde sepultura, como havia derramado sobre o teu corpo inanimado. A dor era cada vez mais funda, mais agra e cruciante. Tornei a harpa, vibrei nela um único som, uma nota plangente, saturada de lágrimas e de saudade. Este som, esta nota, são os meus cantos à beira-mar. Ei-los, é uma coroa de perpétuas sobre a tua campa, uma saudade infinda com que meu coração te segue noite e dia. É uma lágrima sentida que dedico à tua memória veneranda. Se alguma aceitação merecerem meus pobres cantos na minha província ou fora dela, se um acolhimento lisonjeiro lhes dispensar alguém, ó minha mãe, essa situação, esse acolhimento será uma oferenda sagrada, uma rosa desfolhada sobre a tua sepultura. Sim, minha mãe, que glória poderá resultar-me das minhas poesias que não vá refletir sobre as tuas cinzas? É a ti que devo o cultivo de minha fraca inteligência, a ti que despertaste em meu peito o amor à literatura, e que um dia me disseste, canta. Eis, pois, minha mãe, o fruto dos teus desvelos para comigo, eis as minhas poesias. Acolhe-as, abençoa-as do fundo do teu sepulcro, e ainda uma lágrima de saudade, um gemido do coração. Guimarães, 7 de abril de 1871. Maria Firmina dos Reis. Ó minha mãe querida, que vácuo n'alma, que cruel soidade, deixa que lance sobre o teu sepulcro a roxa croa de mortal saudade. Fraco tributo, mas no imo peito as eduquei com amargurado pranto. Hoje as esfolho perfumosas, tristes, ao som cheiroso do meu pobre canto. Uma lágrima sobre o sepulcro de minha carinhosa mãe. E eu vivo ainda? Nem sei como vivo. Gasto de dor o coração me anseia. Sonho aventuras de um melhor porvir, onde da morte só pavor campeia. Lá meus anseios sob a lousa humilde dormem em seu sono de silêncio eterno. Mudos à dor que me consome e gasta, frios ao extremo do meu peito terno. Ah, despertá-los quem pudera, quem? Acampa, campa, que horror, meu Deus! Por que tão breve, minha mãe querida? Roubaste, ó morte, destes braços meus? Oh, não sabias que ela era a harpa em cujas cordas eu cantava amores, que era ela a imagem do meu Deus na terra, vaso de incenso trescalando odores, que era ela a vida, os horizontes lindos, farol noturno a me guiar para os céus, bálsamo santo a serenar minhas dores, graça melíflua que vem de Deus. Que ela era a essência que se erguia branda, fina e mimosa de uma relva em flor, que era o alaúde do bom rei, profeta,
cantando salmos de saudade e dor. Que era ela o encanto de meus tristes dias, era o conforto na aflição, na dor. Que era ela a amiga que velou minha infância, que foi a guia desta vida em flor. Que era o afeto que eduquei cuidosa, dentro do peito, que era flor, grata, mimosa a derramar perfumes, nos meus jardins de poesia e amor. Que era ela a harpa de doçura santa, em que eu cantava a divinal canção, era-me a ideia de Jeová na terra, era-me a vida que eu amava então. Oh, minha mãe que idolatrei na terra, que amei na vida como se ama a Deus. Hoje, entre os vivos te procuro, embalde, que a campa pesa sobre os restos teus. Como se a pura, moribunda chama a hora extrema da existência sua, assim minha alma se apurou de afetos, gemeu de angústias pela angústia tua. E não puderam minha dor, meu pranto, pranto sentido que jamais chorei. Oh, não puderam te assustar a vida, que entre delírios para ti sonhei. E como a flor pelo rufão colhida, vergada a haste a se esfolhar no chão, eu vi fugir-lhe o derradeiro alento. Oh, sim, eu vi, e não morri então. Entanto amava como se ama a vida, e a minha eu dera para remir a sua. Oh Deus, por que o sacrifício oferto não aceitou a onipotência tua? Vacila a mente nessa acerba hora, entre a fé e a descrença, oh sim, meu Deus. Estua o peito, verga aflita a alma, tu me compreendes, tu nos vês dos céus. Vacila, treme, mas na própria mágoa, tu nos envia o chorar, Senhor. Bendito sejas, que esse pranto acerbo é doce orvalho que nos unge a dor. Lá onde os anjos circundam, dá-lhe vida perene de imortal candura. Por cada gota de meu triste pranto, dá-lhe de gozos divinal ventura. E a triste filha, que saudosa geme, manda mais dores, mais pesada cruz, depois reúne a sua mãe querida, no seio imenso de infinita luz. Dirceu. A memória do infeliz poeta Tomás Antônio Gonzaga. Há de certo alguma harmonia oculta na desgraça, pois todos os infelizes são inclinados ao canto. C. Roberto. Onde, poeta, te conduz a sorte? Vaga saudoso, no tristonho error. Longe da pátria, no exílio, a morte melhor te fora, mísero cantor. Bardo sem dita, patriota ousado, quem sobre ti a maldição lançou? Cantor mimoso, quem manchou teu fado? E a voo d'águia te empeceu, cortou? Quem da tua lira despedaça as cordas, as áureas cordas do infinito amor? Essas mesquinhas, virulentas hordas, a voz de um homem que se crê senhor. E tu que cismas libertar em anseio os pátrio solo que a aflição feria, e a lísia curva o palpitante seio, e a fronte nobre para o chão pendia. Da pátria longe, teu suposto crime vás, triste, aflito a espiar, Dirceu. Quem geme as dores que teu peito oprime, e as tristes queixas, só as ouve o céu. Mártir da pátria, liberdade e amor foram os afetos que prendeu teu peito. Gemes, soluças, infeliz cantor. Vendo teus sonhos, teu cismar desfeito. Ela, a estrela que teus passos guia. Ela, os afetos de tua alma ardente. Ela, tua lira de gentil poesia. Ela, os transportes de um amor veemente. Marília, a pátria, teu amor, tua glória, tudo, poeta, te arrancaram assim. Dirceu, teu nome na Brasília história é grata estrela de fulgor sem fim. Qual teu crime, ó trovador? É crime acaso o amor que a sua pátria o filho dá? Foi já crime em alguma idade amar a sã liberdade? Dirceu, teu crime onde está? É crime ser o primeiro patriota brasileiro que a fronte levanta e diz: rebombe embora o canhão, quebre-se a vil servidão, seja livre o meu país. Nossos pais foram uns bravos, nós não seremos escravos,
Vis escravos nesta idade, rompa-se o jugo opressor. Eia, avante, sem temor, plantemos a liberdade. Ah, Dirceu, tu te perdeste? Mártir da pátria gemeste de saudade e imensa dor. Choraste a pátria vencida, tanta esperança perdida, perdido teu terno amor. E vás no exílio suspiroso e triste gemer teu fado no longínquo ermo, até a morte do infeliz, amiga. Aos teus tormentos te ofereça um termo. Brumas as noites na africana plaga, mais te envenena da saudade a dor. Secam os prantos o palor da morte, a morte gela no teu peito o amor. O meu segredo. Aqui no exílio, revolvendo a mente breve passado, momentâneo gosto, qual fugaz meteoro, ao riso estulto da profana gente, pálido volvo pra não vê-la o rosto, e magoado choro. E as turbas passam, nem sequer pra mim seus olhos lançam, nem as vejo eu o que há de comum entre mim e os homens. Eles riem, eu choro. Seu viver não é o meu, não os amo a nenhum. Já gasta de um querer que me devora, vou, ave soidão, buscando um ermo, asilo ao meu sofrer, onde do sol os raios nessa hora não penetrem, do trilho lá no termo vou sonhar e gemer. Aí, curvada a fronte sobre a mão, brotam 1000 pensamentos à porfia, 1000 lembranças, ó céu. Vêm das lúbricas asas da aflição, como dores nas horas da agonia, no peito de um ateu. Em tropel se me antolham, afoutos vêm, desejo, amor, descrença ou ilusão, esperança ou receio. Sinto o cérebro arder, o peito tem férrea mão que constringe e o coração não palpita no seio. Deixai passar as turbas, venha embora a noite, com seu véu me envolva, brilhe, ou não o firmamento. Descante o sabiá da sexta hora. Deixa-me em meu cismar, embora triste errado pensamento. Deixai o meu segredo. Oh, é mistério, eu o amo. É meu sonho tão querido. Quem o sabe? Ninguém. São notas afinadas de um saltério que geme de saudades, esquecido na má Jerusalém. É por isso que eu quero a paz do ermo que faz lembrar a paz da sepultura, solitária e tão só. Não sonho aí sentada, o breve termo que almejo a minha dor. A desventura ligou-me em estreito nó. Vou fartar-me de dor longe do mundo, vazar do peito aos lábios, na sordão torrentes de amargor. Dar asa a um querer vago e profundo, com prantos iludir meu coração gelado e sem amor. Embora venham as turbas desvendar, no solitário abrigo meu viver, minha longa aflição, jamais hão de profanos meu cismar, meu segredo sequer compreender no morto coração. Sonho ou visão? Tu vens rebuçado nas sombras da noite, sentar-te em meu leito. Eu sinto teus lábios roçar minhas faces, roçar no meu peito. Não sei bem se durmo, se velo, se é sonho, se é grata visão. Só sei que a roubada deleita minha alma, tão doce ilusão. Depois, um suspiro, que cala mais fundo que prantos de dor, que fala mais alto que juras ardentes, que votos de amor. Vem lento, pausado do irmo do peito, nos lábios, morrer eu amo de ouvi-lo, pois desse suspiro se anima o meu ser. Mas não me falas. Teus lábios, teu rosto só tem um sorriso, depois vaporoso vai todo fugindo, teu corpo, teu riso. Então eu desperto, do sonho ou visão. Começo a cismar e ainda acordada invoco em delírio. Oh, no meu sono, imagem querida, pousar no meu leito com lábios macios, roçar minhas faces, pousar no meu peito. Vai-te, entre tu, que és tão sensível, e eu, que te adoro tanto, colocou a sorte o pranto, marcou Deus o impossível. Ouviste, Deus, não intentes frustrar os decretos seus. Sufoca as dores que sentes, esquece os transportes meus. Vai longe, longe olvidar nossos protestos de amor. Vai teu fado obedecer, vai, não voltes, trovador. Sofre embora cruas dores, sim teu lenta agonia,
embora mil dissabores me envenene a noite e o dia. Vai-te, vai-te, Deus nos diz, impossível! Oh, que dor! Vai-te, deixa-me infeliz, vai-te, vai-te, ó trovador! Por ocasião da tomada de Vileta e a ocupação de Assunção. Tupi, que dormia da paz no remanso, de plumas coberto de flecha na mão, escuta de guerra no prata uma voz, escuta uma luta de estranha feição. Desperta e pergunta: quem ousa acordar-me? Responde-lhe: um monstro insulta a nação. Oh, ei-lo, guerreiro brioso pujante, chamando seus filhos com voz de trovão. E os brados se escutam nas matas da além, nas selvas longínquas, nos montes, na serra. 1000 homens se erguem, 1000 homens repetem o brado do gênio, que é brado de guerra. E marcham seus filhos sedentos de glória, que bravos são eles, heróis todos são. Entanto que o monstro se nutre de sangue, rebomba no prata Brasília o canhão. E uma após outra se rendem cativas, do vil paraguaio trincheiras a 1000. E renque de escravos cadáver já são, e ele, vacila, já teme ao Brasil. É dura a fadiga, por ínvios caminhos. Esteros imundos, pauís, lodaçal, lá mancham os filhos do bravo Tupi, dobrando galhardos ardor marcial. A voz que os dirige é voz do gigante, de plumas coberto, de flecha na mão. É voz que se escuta do prata ao Amazonas, que os ecos repetem, que é voz da nação. E foram-se avante, guerreiros avante, que é firme seu passo, só sabem vencer. E o último asilo que resta ao tirano se rende a seus brados vencer ou morrer. E treme o abutre de crimes coberto, e o manto retinto do sangue dos seus. Na selva espedaça, nas moitas de espinhos. Oh, quantos triunfos! Oh, quantas vitórias! Vileta, Belaco, soberba Humaitá. O Chaco, Angostura. Oh, Lopes, o monstro! Teu ódio, teus brios, cacique, onde está? E a fronte do gênio cingida de louros, altiva potente lhes diz: escutai! Vingastes, meus filhos, da pátria o insulto, o Nero expulsastes, meus filhos, parai! Oh, eu vos saúdo! Dourastes a história, já grata e tão nobre da terra da cruz. Agora aos que gemem nas trevas cativas, levai generosos 1000 raios de luz. Erguei-lhes a fronte, eu o beijo a paz. Dizei-lhes, meus filhos, tu és meu irmão. E vinde eu os braços vos abre o Tupi, de plumas coberto, de flecha na mão. Melancolia. Oh, se eu morresse no calor da tarde amena, quando a lua vem chovendo prata sobre lisos mares, trajando as vestes que a pureza tem, então talvez eu merecesse afetos desses que apenas alcancei sonhando. Talvez um pranto bem sentido e triste, meu frio rosto rociasse brando. Sim, poetisa, mais te vale a morte na flor da vida, a sepultura os céus, porque na terra teu sofrer tuas mágoas, martírios, dores, só compreende a Deus. Oh, vem a morte no cair da tarde roubar minha vida, que a ninguém comove. Venha impassível e penetre o seio, a crua foice que sua destra move. E o sepulcro, tão gelado e mudo, eu o saúdo, companheiro nu. Oh, sim, sepulcro, te dei meus cantos, se terno afeto me dispensas tu. Na vida é estéril meu amargo canto. Um peito humano a me escutar não vem, me apraz a campa que em silêncio eterno bebe esses prantos que a alvorada tem. Ainda me resta ao correr da vida essa esperança de morrer, é só a que me alenta, que me guia os passos, até que meu corpo se desfaça em pó. No álbum de uma amiga. Da amiga existência tão triste e cansada, de dor tão aivada não queiras provar. Se a custo o sorriso desliza aparente, que mágoas não sente, que busca ocultar, os crus de sabores que eu sofro são tantos os prantos que vivo a chorar. É tanta a agonia, tão lenta e sentida, que rouba minha vida sem nunca acabar. Da amiga a existência não queiras provar, há nela tais dores que podem matar. O pranto é ventura que almejo gozar, a dor é tão funda que estanca o chorar. Se intenta um sorriso que duro penar,
Que chagas não sinto no peito sangrar? Não queiras a vida que eu sofro levar. Resume tais dores que podem matar. E eu as sofro todas e nem sei como posso existir. Vaga a sombra entre os vivos, mal podendo meus pesares sentir. Talvez assim Deus queira o meu viver, tão cheio de amargura, para que não ame a vida e não me aterre. Seu nome. Seu nome. Em repeti-lo a planta, a erva, a fonte, a solidão, o mar, a brisa. Meu peito se extasia. Seu nome é meu alento, é meu deleite. Seu nome, se o repito, é dulce a nota de enfim da melodia. Seu nome, vejo-o escrito em letras d'ouro, no azul sideral à noite quando medito à beira-mar. E sobre as mansas águas debruçada, melancólica e bela eu vejo a lua na praia se mirar. Seu nome é minha glória, é meu e meu porvir, minha esperança e ambição é ele, meu sonho, meu amor. Seu nome afina as cordas de minha harpa, exalta minha mente e a embriaga de poético odor. Seu nome, embora vague esta minha alma em páramos desertos, ou medite em brônia solidão, seu nome é minha ideia, em vão tentará roubar-mo além do peito, em vão, repito, seu nome é meu condão. Quando baixar benéfico a meu leito, esse anjo de Deus pálido e triste, amigo derradeiro, no meu último arcar, no extremo alento, há de seu nome pronunciar meus lábios, seu nome todo inteiro. Meus amores. Meus amores são da terra, mas parecem lá do céu. São como a estrelinha d'alva, são como a lua sem véu. São um feitiço, um encanto, uma longínqua harmonia. Sorriso por entre prantos, choro de enfim da alegria. Flor rorejada de orvalho, beijada do sol nascente. Expressão tímida e pura de doce amor inocente. Meu amor é flor singela, enlevo do coração. Tímido como a gazela, ardente como um vulcão. Veste-o o candor da pureza de lindas mimosas flores. Quem gozou jamais na vida, não lê das mimos de amores? Eu tenho amores na terra que semelham o amor do céu. Guardai-os zelosa n'alma, cobri-os com um denso véu. Porque este amor é tão belo que não conheço outro igual. A todos, todos oculto, receando uma rival. Só a minha alma o confio, qual confio minhas dores. É ela o templo, o sacrário de meus eternos amores. Esquece-a. Amor é gozo ligeiro, mas é grato e lisonjeiro, como o sorriso infantil. Promessa doce e mentida, alenta, destrói a vida, é em delírio febril. Muito te amei, minha lira, que triste agora suspira nesta erma solidão. Bem sabes, rica de flores, cantava os ternos amores do meu terno coração. Minha afeição era pura, não era engano, cordura, não era afeto mentido. Se ela assim não te cativa, esquece-a que sou altiva, esquece-a assim fementido. Recordação. Já houve um tempo na minha vida que eu fui querida com terno amor. Passou-se um ano, mas outro veio, de mágoa em leio, de imenso ardor. Não fui sonhando que eu não sonhava, oh, eu amava, com tal paixão que era meu peito tão viva chama, como a que inflama negro vulcão. Quantos deleites, quanta beleza na natureza que me sorria, quanta meiguice, que terno encanto no doce pranto que então vertia. Era minha alma, dia por dia, vaga harmonia de uma canção. Longínqua, doce, meiga e sentida, nota perdida na solidão. Hoje, que resta desse passado ledo, sonhado? Recordação. Resta a minha alma na soledade, funda saudade, longa aflição. Confissão. Embalde, te juro, quisera fugir-te, negar-te os extremos da ardente paixão. Embalde quisera dizer-te, não sinto prender-me à existência profunda afeição. Embalde é loucura, se penso um momento, se juro ofendida meus ferros quebrar. Rebelde meu peito mais ama querer-te, meu peito mais ama de amor delirar.
E as longas vigílias e os negros fantasmas que os sonhos povoam, se intento dormir se ameigam os encantos, que tu me despertas se posso a teu lado venturas fruir? E as dores no peito dormente se acalmam, e eu julgo teu riso credor de um favor, e eu sinto minha alma de novo exaltar-se, rendida aos sublimes mistérios de amor. Não digas, é crime, que amar-te não sei, que fria te nego meus doces extremos. Eu amo adorar-te melhor do que a vida, melhor que a existência que tanto queremos. Deixara eu de amar-te quisera um momento, que a vida eu deixara também de gozar. Delírio ou loucura, sou cega em querer-te, sou louca, perdida, só sei te adorar. Poesia. Dedicada aos bravos da campanha do Paraguai, especialmente ao invicto tenente-coronel Francisco Manuel da Cunha Júnior. Remonta a antiga era, ainda o Brasil não tinha luz a gente avassalado, e já o nosso céu de puro anil cobria um povo herói, um povo ousado. É sempre o mesmo gênio brasileiro, brioso, nobre, ardido e guerreiro. Foi ele quem guiou vossa bandeira, nos combates, nas lidas, nas vitórias. Foi quem na luta ingente e altaneira dou-vos o troféu de eternas glórias. Soldados da moderna liberdade, glória do vosso valor e heroicidade. E vós que de tal brio foste herdeiro, que da pátria sequer não desmentisse, a risonha esperança, vós, guerreiro, que impávido ao perigo resiste, que compreendeste assaz vossa missão, recebei, Cunha Júnior, esta ovação. Se o valor nos combates te guiava, se o pátrio amor te despertava os brios, se a voz da artilharia te animava, sente empecer o passo estero rios, deixa que nossos votos vão provar-te, da nossa gratidão mesquinha parte. Deixa cantar-te, herói de Aquibatã. Deixa cantar-te, exímio maranhense, que honraste a terra antiga de Cumã, que honraste o torrão guimaranhense. Deixa comemorar tuas façanhas, quem ama alto valor, glórias tamanhas. Deixa cantar-te, herói de Tuiuti, distinto de Muaitá, forte em angostura, bravo um Luque, em Salses e Havaí, onde tantos acharam sepultura. Deixa cantar teus feitos, ó guerreiro, deixa louvar-te a Celso brasileiro. Mas consente que junte no meu canto ao teu nome, dos mortos a memória, daqueles que nos pedem em fim do pranto, porque a morte os colheu em afã de glória. Deixa que um ai sentido de saudade vá quebrar-lhes da estampa a soledade. Foram todos heróis, como vós fostes, dos louros das batalhas adornado. Intrépidos leões do sul e norte tinham por timbre esforço denodado. A eles de saudade nosso pranto, e a vós, guerreiro invicto, o meu canto. A recepção dos voluntários de Guimarães. Eis vossos filhos, Guimarães, saudai-os. Saudai os bravos que a mãe pátria honraram. Saudai os restos da corte heróica. Chorai aqueles que por lá ficaram. Um dia um anjo de sinistro aspecto, de fumo as asas adejou a terra, e na trombeta que soou tremenda, do sul ao norte repetia, guerra. Então teus filhos, Guimarães heróico, teus filhos cheios de mortal valor, por Deus juraram repelir a afronta, por Deus por ti, com denodado ardor. Vede-os, são estes que em Mavórcia lide arcaram forte com o poder da sorte? Que importa o raio que sibila? Avante, que o bravo afronta, mas não teme a morte. Saudai-vos, grato Guimarães, saudai-vos, saudai os filhos que a mãe pátria honraram, saudai os restos da corte ingente, honrai com prantos os que lá ficaram. Um anjo pálido de choroso aspecto vela essas campas que não têm cruzeiros, mas que os vindouros lembrará com glória, nomes eternos de mortais guerreiros. Rarearam as filas mais cerradas ei-las, embora junquem mortos mil o chão. Que importa ao bravo maranhense nobre se a morte parte do infernal canhão? Que heróis! Saudai-os, Guimarães, saudai-os! Saudai os filhos que a mãe pátria honraram. Saudai os restos da imortal corte, chorai os bravos que por lá ficaram. Sempre a bandeira a tremular briosa, sempre no peito a renovar seu ardor, que pela pátria sacrificam tudo, sossego, vida, felicidade e amor.
Depois, nos campos da Mavórcia Lide, soou o brado de imortal vitória. Foi dura a luta, mas caiu o monstro. Coroou-te a fronte e morredoura glória. E veio um anjo de risonho aspecto, cândidas roupas no semblante a paz, ornar dos bravos as altivas frontes, com os verdes louros que na destra traz. Poesias recitadas no dia 10 de agosto de 1870, por ocasião do desembarque do Tenente-Coronel Cunha Júnior e alguns outros bravos de volta da campanha do Paraguai. Exultai, Guimarães, eis vossos filhos. Seus nomes são padrão de eterna glória. Saudai-os, são heróis. Lançai-lhes flores, que eles pertencem à imorredura história. Cunha Júnior, a pátria agradecida, em amplexo de mãe te cinge ao peito. De louros imortais te anastra a fronte, rende-te grata merecido preito. Fatal de glória refletir brilhante sobre ti, Guimarães, glória a teu nome. As tubas o proclamam, é um valente, partilha a pátrio berço o seu renome. Qual raio rompe e voa entre o inimigo, quebra, aniquila a ardida corte. Sobre sua fronte o resplendor da glória, no peito o márcio ardor, na espada a morte. É um bravo, um herói, alguém o iguala, Erval, o próprio Erval o não excede. Ei-lo gigante em Tuiuti, na luta, perigo ou lida, seu valor não mede. Igual ao Mauriti, Nelson moderno, ele a Ponce caminha e rompe e vai. Aqui Curupaiti lhe estampa o nome, ali triste Humaitá por terra cai. Que diga a voz cansada e esmorecida desse triste Humaitá louco e vaidoso. Cada pedra resume uma epopeia, cada eco um poema glorioso. O valor o animava, o amor da pátria lhe enche o coração. Sibila freme o ardido canhão. Um bravo passa, é ele, é o guerreiro que não treme. Que falem ainda lomas valentias, Salces, Avaí, Caraguataí, Loque, Taquaral, Aquibadã, onde o monstro esfaimado exausto cai. Quem te excede em valor, afouto Cunha. Salve, brioso, heróico maranhense, recebe as ovações, fraco tributo, do entusiástico povo guimaranhense. Exultai, Guimarães, eis vossos filhos, trazem na fronte o resplendor da glória. Louros colhidos na Mavórcia Lide, nomes escritos na pomposa história. Poesia oferecida ao Tenente-Coronel Cunha Júnior pela própria poetisa, no dia em que regressou a seu lar de volta da campanha do Paraguai. Senhor, se a tíbia da poetisa se eleva hoje em fervido transporte, a vós o deve, sim, se hoje a lira se ameniza, a vós, herói soldado, a vós o forte, deve-o ela por fim. A vós que nunca um dia esmoreceste, face a face a encarnar perigo ingente, em inóspito país, a vós que os próprios lares esqueceste, e dia e noite nos ocupa a mente ver a pátria feliz. A vós, astro sublime e desvendado, que brilhais sobre nós puro, radiante. A vós, nobre guerreiro. A vós, leão do norte. A vós, soldado cuja espada na guerra flamejante foi na guerra um luzeiro. Eu vos saúdo, herói de Tuiuti, de Humaitá, de Salces, de Augustura, herói de Aquibadã. Voltais, na fronte o louro, o amor aqui. Exulta de prazer, louva a bravura do teu filho Cumã. Perdão se a tíbia voz da poetisa, fraca, bem fraca agora se esmorece, sem poder vos cantar. É rude a sua lira. Assim a brisa geme, murmura, passa e se esvaece em noite de luar. Te Deum, oferecido ao sonoro e mavioso poeta, ilustríssimo senhor doutor gentil homem de Almeida Braga, tributo merecido. Santo, Santo, Senhor, nós te louvamos, porque imenso poder em ti se encerra. Tu criaste, Senhor, o céu e a terra, com uma palavra tua luz cintila. Depois, o firmamento equilibraste, e o mar lambia manso as brancas praias, e o sol rutilando além das nuvens, o rio, o peixe, a ave, a flor, a erva, que tudo era criado. O vento, a brisa, erguendo a voz num cântico de amores, nas harpas d'anjos exclamaram, Santo! E depois,
semelhando a tua imagem, do miserando pó ergueste o homem, e disseste: levanta-te e domina. Esta terra, este mar é teu império. E belo foi o homem que se erguia, e mais perfeita companheira pura, rosada e bela, que lhe deste, ó Santo. Volveram os olhos em redor do orbe, imenso, vasto, e acurvados ambos, unidas vozes ao rugir dos mares, a voz dos campos e da selva inculta. Mas harpas d'anjos exclamaram, Santo! E das ribeiras cristalinas águas, as cataduras, o gemer das fontes, a voz dos rios murmúrio tênue, de mansa brisa o suspirar do vento. O grato aroma de mimosas flores, o verde colo de cavados vales, o cume erguido de soberbos montes, a face toda do universo inteiro, nas harpas d'anjos exclamaram, Santo! Santo, Santo, Santo te louvamos, ó Deus de infinda glória e eterno amor. Tu que geras virtude em nossas almas, e ao ímpio cede do pesar a dor. Tu que a Gomorra, que a Sodoma abrasas, e a Lote salvas do horroroso incêndio. Tu que no Horebe luminosa sarça, ao temente Moisés súbito alçaste, que o veloz curso das vermelhas águas com mão potente dividiste em meio, que as mesmas águas desroladas, bravas, ralhando e rosas sobre o rei maligno, que após teu povo blasfemando vinha, reunis breve quanto é breve o sopro da vaga brisa que sussurra e morre. Ó, tu, Senhor, que a esse povo ouviste, e a Moisés, a Arão, as turbas todas em profundo adoraram um hino erguer-te, um hino sacro, e com melífluo assento nas harpas d'anjos exclamarem, Santo! Depois, tu no deserto deste a fonte, no deserto maná do céu filtrado, as tábuas do decálogo sublime, foi no deserto que mandaste ao homem. E os 3 mancebos de fornalha ardente, e os cenobitas e os profetas santos, a doce virgem, o anacoreta ermo, as potestades, os serafins, arcanjos, as turbas todas exclamaram, Santo! E minha harpa de festões ornada, que os sons afina pelas harpas d'anjos, as cordas suas no vibrar de acordes, em sacros hinos te proclama, Santo. Tu que os homens e flores criaste, sol e ventos e o raio que a terra, e os mistérios sublimes que encerra a nossa crença, Supremo Senhor. Tu que às plantas permites a seiva, e meneios ao verde palmar, que marcaste limites ao mar, vida às selvas, ao dia frescor. De minha harpa religiosa as vozes acordes todas pelas harpas d'anjos, unida à voz dos serafins dos santos e à voz das turbas, te bendiz, Senhor. Santo, Santo Senhor, Deus dos exércitos, estão cheios de graça a terra, os céus. E toda a criação exclama, Santo, Hosana, Hosana, onipotente Deus. E esse foi Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis. Um episódio muito contemplativo. Minha opinião, assim, contemplação é um excelente termo para Cantos à Beira-Mar, já que essas poesias têm esse toque meditativo. E além disso, a escolha de trilhas e os timbres, né? Vou falar aqui um pouco também da minha voz. A gente não falou um detalhe, né? Que a cada poesia nova que começava tem um sonzinho, né? Isso. De harpa que eu coloquei, que ela cita bastante, né? A harpa ao longo das poesias, em várias ela cita isso. E também as trilhas têm instrumentos de corda, assim, também para lembrar essa harpa aí dela. Muito bom. Na própria edição do livro, algumas aberturas de capítulo ou de poesias têm essa harpa desenhada, porque são legal. Cantos mesmo, né? Então, você ouviu esse sininho ali cada vez que entrava uma nova poesia para isso, para marcar cada nova, né? Porque quando você tá lendo o livro físico, você vê, né, que começou outra. Agora, às vezes, parece que no audiobook uma emenda na outra, né? Então, a gente coloca a marcação aí pra
Muito bem marcado. Claro. E diante dessa contemplação meditativa, que é como eu classificaria este livro, né, um momento gostoso para você passar, me lembra um pouco o clima de Fernando Pessoa, principalmente do Álvaro de Campos. Que tem aqueles fluxos assim de consciência que vão, né? Não é bem só fluxo de consciência, né? Parece que ele descreve a vida, né? Os acontecimentos. E aqui a gente tem acontecimentos históricos. Vamos falar deles já. Só antes quero situar para você o seguinte. Cantos à Beira-Mar é um livro que foi publicado em 1871, né? Maria Firmina dos Reis em vida, né? Ali ela nasceu em 1822 e morreu em 1917. Então, saiu em 1871, tem 56 poemas. Então, vamos entender essas partes que o leitor de ouvido te propõe aqui. A gente já fez individualmente a Lua Brasileira, foi nosso episódio 4 ou 5. Bem lá do começo. Bem lá no ano de 2000, né? Que a gente começou. Não. Foi? 2001, será? 2020. 2020, eu tô querendo dizer. 2000 não. Depois fizemos A Mendiga, que é um poema também que tá em Cantos à Beira-Mar. E por último, fizemos A Minha Terra. Em setembro do ano passado, foi um episódio do bicentenário, né? Entre os especiais que a gente elegeu aqui pro podcast. Isso do Cantos à Beira-Mar, né? Daí a gente já trouxe a escrava dela também. Acho que fora do Não, mas não mistura, deixa eu explicar. Não, mas fora do Cantos à Beira-Mar que só teve a escrava, né? Que a gente trouxe. Sim. Daí a gente teve mais um episódio que a gente denominou Cantos à Beira-Mar. Nesse a gente colocou 9 poemas deste livro, que tem ao todo 56, como eu havia dizendo. Então isso totaliza já 12 poemas do livro. Hoje a gente trouxe 18, né? Que a gente foi até um pouco passado da metade do livro, que termina com o Te Deum, né? Que é o nome deste último poema que a gente trouxe. Restam 26. Estes 26 que restam serão a parte 3, um dia no futuro, deste podcast que você ouve neste momento. Então falta esses ainda. Mas será que no próximo seria bom a gente trazer o livro inteiro de uma vez, então? Na semana que vem? Não na semana que vem, mas num próximo da Maria Firmina. Mas eu acho interessante, assim, minha opinião seria a gente trazer uma parte 3 pra pessoa ter a novidade e depois a gente relança um especial só juntando tudo, sabe? Na mesma sequência do livro. A gente tá vendo aqui que tá quase completando o livro, né? Daí falta pouco. Daí vamos lançar o episódio do livro completo, assim, pra vocês. Daí a gente faz uma biografia mais bem profunda também e tudo mais. E o que eu quero te dizer é que eu optei por ler desde a dedicatória neste episódio de hoje, porque a gente sabe que ela perdeu a mãe muito cedo, né? E tem toda uma questão voltada à mãe dela nessa dedicatória. O livro todo, né? Todos os cantos são dedicados à mãe. E em seguida da dedicatória tem um poema que não é nominado, mas que é uma poesiazinha, uns versinhos ali que ela faz só pra mãe, que, digamos, tá dentro da dedicatória, mas não tá, porque ela assina a dedicatória antes, né, ali em 1870, e então eu fiz também esse poema que não tá nominado, assim, no índice, mas você colocou o sinalzinho que separa, então se você voltar ali e ouvir, você vai perceber isso, né, então o poema 1 seria esse não nominado aqui, que tá junto da dedicatória, em seguida vem Uma Lágrima, em seguida vem Dirceu, e aqui vou abrir o primeiro parêntese. Dirceu, então, é uma poesia que ela faz para homenagear o poeta, né, o Tomás Antônio Gonzaga. É um poeta que nasceu em território português, mas é considerado brasileiro, apesar da nacionalidade portuguesa, porque tudo que ele fez em vida, né, a infância ele passou aqui, cresceu aqui, depois só foi completar os estudos em Portugal. A mãe dele era portuguesa e o pai dele era brasileiro. E o Tomás Antônio Gonzaga é aquele que escreveu a emblemática obra arcádica brasileira, que é Marília, de Dirceu. A Marília, que por sua vez se chamava Maria Doroteia, foi mesmo uma mulher que existiu e foi uma grande paixão do Tomás Antônio Gonzaga na sua juventude, mulher com quem ele desejou se casar.
O nome que ele usava, né, o seu nome arcádico era Dirceu, né? A Marília, então a Maria Doroteia, era uma pastora mesmo, né? E a gente sabe que o arcadismo tem esse cenário bucólico, tá voltado mesmo às questões pastoris, às questões da natureza, né? Dentro do movimento literário classificado aqui no Brasil, e vem depois o barroco e antes do romantismo, né? Então situando ali. O Tomás Antônio Gonzaga já havia morrido quando a Maria Firmina fez as suas poesias. Ele já havia entrado para a história. E ele entrou para a história como um dos grandes homens que movimentou a Inconfidência Mineira. Então ele defendeu muito, e ele morou em Minas, né, nessa infância, juventude que eu estava citando aqui. E ele defende justamente que o Brasil se liberte de Portugal. E aí vem o verbo, né? Essa questão, ele defende o decolonialismo mesmo, né? Que o Brasil deixe de ser colônia. E vem o verso que Maria Firmina escreve: quebre-se a vil servidão, seja livre o meu país. Que era a bandeira que ele defendia. Muito bom, a gente tem um patriotismo bem puro, assim, né? Lá do início, então é bem bonito. Bonito você falar isso, porque lembra o Minha Terra? É um poema totalmente patriótico, mas é uma questão, assim, de enaltecer o que a gente tem aqui, né? Aí, evoluindo, o poema mais erótico que eu já li de Maria Firmina em toda a história é Sonho ou Visão. Esse aí é bem quente. Bem quente, né? Ela narra o homem se aproximando, acariciando inclusive os seus seios, né? Volta lá, escuta com atenção esse poema. É o terceiro do episódio, não, o quarto do episódio de hoje, Sonho ou Visão. É bem caliente. Não escuta muito, não. Aí a gente tem alguns contemplativos, né? Muitos à beira-mar, né? Que daí explica. Tem um que, inclusive, cita o nome do livro, né? Que ela fala, esses são meus cantos à beira-mar. Que daí puxa esse teor de melancolia muito, né? Que é quando ela fala da mãe dela também. E também porque ela, né, é de São Luís do Maranhão. Então tem tudo a ver. Daí eu vou evoluir contando agora o fato histórico que eu havia citado, né? Então a gente tem por ocasião de uma tomada de Vileta e ocupação de Assunção. Isso aqui tem relação com a Guerra do Paraguai, né? Sim. E eu vou explicar aqui alguns fatos históricos por trás, então, das linhas desse poema. Tem vários, na verdade, sobre a Guerra do Paraguai ali, que era o que estava rolando, né? E foi a maior guerra da América Latina até hoje, né? Isso foi a maior guerra de todos os tempos, a mais de longa duração e a maior em escala também, né? Excelente, porque ela durou de 1864 a 1870, foram 6 anos. E assim, existe hoje uma nova historiografia desse conflito, né? Tem várias versões para cada país envolvido, que são Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, esses 4 países. Existe um motivo para a guerra ter começado, cada um tem suas defesas, e hoje a gente tem novas faces da história sendo reveladas. Mas a gente vê que Paraguai era, né, um inimigo meio que comum, né, a todos. A gente tinha um ditador, né, a guerra acabou quando ele é morto em 1870, né? Que é quando ele é derrubado mesmo, esse ditador do Paraguai. Mas começa... É o Francisco Solano Lopes. Ah, que bom que você trouxe o nome dele, eu não tinha anotado aqui. Então, todos esses países, eles têm uma coisa em comum, que é a Bacia Platina, né? Ali, o Rio do Plata, né? Que tá ali navegando. Pro Brasil, por que era importante? Aí que eu quero que você compreenda, leitor de ouvido. Era importante porque esse rio era a única forma de chegar em Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Não existia estradas no país ainda, nessa metade do século XIX. Né, também, porque o território foi assim, um dos fatores mais influentes assim, na dificuldade da guerra ali, né? Perfeito, era disputa de território mesmo que estava em questão, né? E a gente tem também uma disputa por uma parte do Mato Grosso do Sul, que foi 2 fatores que motivou o Brasil. Então, quando você ouviu falar em Guerra do Paraguai e a participação do Brasil, tem relação direta com o Mato Grosso e com o Mato Grosso do Sul, por essa questão do território mesmo, né? Chegar a Cuiabá, né? Circular pelo território e deter esse território do Mato Grosso do Sul. Sim. Aí tem um nome de que ela fala que é o grande herói, quem liderou as tropas brasileiras, que ela dedica não só esse poema, como mais 2 em sequência, lá quase no final do episódio de hoje, que é Poesias e Poesia. Em Poesias e Poesia, eu vejo que ela tá tão cansada já
que ela nem dá nome para os poemas, né? Ela chama de poesias e poesia. Esse poesia último, ela fala que é por ocasião da chegada deles. Então, é ali quando eles terminam a guerra em 1870 e retornam para o território, para a terra firme, né? A gente tem, então, essas dedicações ao tenente-coronel Francisco Manuel da Cunha Júnior, também conhecido como Cunha Júnior. Ele era um advogado, um jurista, um político também, e foi senador do Maranhão, que é o estado que ela nasceu. Então, para você entender porque é tão importante, né? Cita o nome dele tantas vezes. E essa guerra definiu muito território também, né? Depois dela que é o que a gente conhece hoje desses países ali que você citou, né? Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. Daí consolidou esse território, por isso que ela foi tão importante. É interessante a gente lembrar que o fio condutor político norteia muito os escritos ficcionais de Maria Firmina, porque ela era abolicionista, né? Era preta, sofria na pele, né? Só deixa eu, antes de... Fala. Só pra fechar o assunto da guerra. Claro. Pra gente ter noção da escala, ó, dos mortos. Uruguai, 3... Opa, derrubou o livro. Uruguai, 3.120. Argentina, 18 mil mortos. Brasil, 50 mil mortos. Nossa! E o Paraguai teve muitos estudos ao longo dos anos, porque é muito difícil você mensurar, né? Mas chegou numa... todo mundo concordou, assim, nos estudos, que é por volta de 150 mil paraguaios. Nossa, dizimação, né? Então foi pra você ter noção, assim, da escala, né? Foi uma grande guerra mesmo. Uma grande guerra. É a maior da América Latina. Isso aí. Muito bons os números. Essa consciência libertária, né, essa questão da liberdade, de deter o que é seu, tá muito nas obras dela. E a gente tem, é claro, você citou antes a escrava, né? Sim. Essa representação do escravizado de uma forma humanizada. Esse é um grande diferencial da produção literária poética da Maria Firmina dos Reis. Fora que ela é a primeira a fazer muitas coisas, né? Então ela era uma das primeiras escritoras, né? É a primeira romancista negra, brasileira. né? Não, é a primeira romancista brasileira mesmo. Porque então, ela publicou sem ser negra, Úrsula. só no geral. Assim, né? A primeira mulher que publica um romance no Brasil é a Maria Firmina dos Reis, né? Com Úrsula, né? Então, esse livro que saiu, se não me engano aqui, tô procurando 1859, é isso mesmo, 1859, minha memória não falhou. A biografia dela a gente conhece um pouco melhor, mas ela foi de fragmentos, assim, né? Foi juntando, assim, estudos, porque por muitos anos ela ficou desconhecida, né? E o que eu sinto pena, assim, de novo... Por um lado, ela colocava assim, né? O escravizado de uma forma humanizada e, por outro, o opressor de uma forma criminalizada. Então, isso é importante ter em mente quando a gente fala da obra dela. Protagonista sempre mulher e preto mesmo, né? Normalmente. Só que aqui nesses poemas ela enaltece, né? Também essa questão do herói, né? Esse fio condutor político, ele tá visto, né, aqui nesses poemas. Mas o que eu ia dizer que eu sinto muito é o fato de que teve muitos escritos dela que se perderam pelo fato de que os escritos, quando ela morre, ela em 11 de novembro de 1917, ela tá pobre, ela tá cega, e alguns deles ficam, então, com o seu filho adotivo, se chamava Leo de Guimarães. E ele morava num hotel, de hotel em hotel. Era muito comum, né, Lucas? As pessoas... Chamavam de... Era hotel mesmo que chamavam ou era outra coisa? É tipo pensão, mas né? O que a gente chamaria... Hoje nem existe mais, né? Hoje é Airbnb, mas o que a gente chamaria de pensão. Que eram esses hotel pra viajante, assim, né? Muitos viajantes que ficavam de hotel em hotel, mas também servia como uma morada quase fixa, assim, da pessoa, as pessoas né? Por tinham muito esse tempo. hábito, né? Ficava por muito tempo morando lá como se fosse uma casa de aluguel hoje em dia. Algumas novelas aí retratam esse tipo de né, várias famílias aglomeradas. Tem um conto ainda do João do Rio, né, que se passa num... Sim, que se chama Uma Aventura de Hotel. Uma Aventura de Hotel, se passa numa casa assim. Então a gente tem aqui no Leitura de Ouvido, se quiser voltar a ouvir, é bem legal. Muito bom, início do século XX. E eu lembrei de uma outra coisa e esqueci. Mas o que eu ia dizer é que os pertences desse filho foram roubados. E quando são roubados juntos os escritos e eles se perdem, né? Então a gente poderia ter mais coisa da Maria Firmina publicada. A gente tem Úrsula, a gente tem Canto Saber Amar, daí a gente tem Escrava e Gupeva, que são outros dois contos muito bons. Eu gosto muito dos dois, a Escrava tá aqui no podcast. É muito legal.
E tá Escrava caindo em vestibular como se fosse um mini agora. romance, assim, de tão intenso que é esse conto aí. E começa a cair em vestibular agora essas obras, né? Nos últimos 3, 4 anos aí tá entrando nas listas. Então é importante você realmente conhecer essa escritora. Sim. E daí ficou. Não temos mais publicações dela. Vale falar também que a Conceição Evaristo foi super influenciada por ela também, né? A Conceição Evaristo idolatra bastante a Maria Firmina. Assim como qualquer outra Carolina... Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, né? Que escreveu o Quarto de Despejo. Então... E a própria... Você tá falando da Conceição daí. Eu tô falando A Conceição se inspira nas duas, né? Mas com certeza Carolina... Bom, não sei. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher analfabeta, digamos assim. Ela catava papel e só que ela gostava... Analfabeta não, porque ela escrevia, né? Mas tipo, ela não teve essa educação formal. É isso que eu quis dizer. Só que ela foi descoberta por um jornalista e a gente tem esse livro tão emblemático. A gente volta a falar disso num outro episódio aqui. Inclusive, quem sabe, nesse fecho, nessa parte 3 da Maria Firmina, a gente conta mais a historinha de vida dela pra você e arremata com essas escritoras contemporâneas, né? Sim. A Conceição acabou de inaugurar a Casa Escrevivência, né? Muito legal esse espaço. As redes sociais estão bombando com essa informação, as fotos das mulheres que estão atuando lá dentro. Então é muito legal a gente poder trazer esse debate atual, assim, né? A Conceição, ela é muito atual assim, ela fala, né, com o público. E é muito legal a gente ter isso hoje do escritor, né? A gente ter essa proximidade. Sim, com certeza. A gente tá feliz porque um apoiador novo chegou aqui no podcast, né? O Antônio Carlos Galani Gonçalves. Inclusive, Antônio, você nos apoiou na última sexta, a gente já tava com o episódio pronto, por isso que a gente não te deu um alô na semana passada, tá? Estamos começando hoje. Entrou aí um novo apoiador. Se você quiser ser um apoiador aqui do nosso podcast, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo lá, contínuo nesse site, ou você pode fazer como o Antônio, que ele fez um Pix, né, direto. Isso. Então você pode fazer o Pix para a chave leituradeouvido@gmail.com, que também você vai entrar aqui nos nossos créditos finais e também receber semanalmente, toda sexta-feira, antes do podcast sair já, você vai receber um e-mail com todo o estudo dele e também... Na verdade não é antes, né? Porque daí a gente manda pra avisar que acabou de entrar no ar, né? Então você vai ser o primeiro a saber que tá no ar. E você vai receber todo o estudo aprofundado, assim como a arte de capa, enfim, vai ter essa proximidade maior com a gente. E a gente também escuta muitos apoiadores, então nossos apoiadores têm esse maior poder de sugestão também de obras. São nossos gente, conselheiros. né? Então tem essa proximidade do público aqui com o podcast. Então, dessas duas formas, em apoia.se/leitura de ouvido ou no Pix, leituradeouvido@gmail.com. Daí você vai entrar nos nossos créditos finais, que são eles: Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Antônio Carlos Galani Gonçalves, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Landiva, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Liandra e Abel Borges, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Fraz Yachitsky, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita. e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado por você nos ouvir até agora. E a gente te vê Na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.